Graça e paz. Às vezes a minha unha está muito comprida, eu sei que não é muito higiênico fazer isso que eu vou falar que eu faço às vezes. Mas eu olho para o meu dedinho assim e eu falo, pô, essa unha está muito comprida aqui. Aí a minha boca vai com todo cuidado, serrilhando assim, ó, e tira aquele excesso, com cuidado para não machucar o dedo. O mesmo dedo que às vezes também está meu ouvido, eu pego o cotonete, ele também vai com aquele cuidado assim para não machucar o ouvido. E eu fico vendo assim essa interação do corpo, né? Corpo interagindo com o corpo, tendo cuidado com o corpo. Esse é o assunto que nós queremos tratar hoje nessa manhã. Mas antes disso, eu gostaria que você então desse um abraço no dedinho, na boca, no que está do seu lado aí. Amado. Vamos abrir nosso boletim em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de partir para a leitura especificamente do boletim, eu gostaria de ler o texto que está no capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 13. Eu vou ler esta perícope toda. Gostaria que você prestasse atenção. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus, porém, lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Este, porém, referia-se ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós temos uma parte desse texto no nosso boletim, mas eu gostaria e fiz questão de ler ele todo para que a gente pudesse ter um contexto melhor. O título do nosso boletim é: para um mundo sem espírito, somente uma igreja encarnada. Vamos ler juntos agora o texto de João 2, 19 ao 21? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha revelar-se, revelar Jesus, revelar a tua palavra em cada um de nós, tratar conosco, para que em tudo Jesus seja glorificado, o Pai seja glorificado, e a obra do Senhor de produzir vida, de cura, libertação, aconteça nessa manhã, Senhor, para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Jesus certa vez alertou sobre o problema relacionado à ignorância das Escrituras, dizendo: meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje não é difícil constatar os efeitos nefastos desta ignorância, mas baseados em que podemos fazer esta afirmação? Para fazer tal afirmação, basta olhar para o absurdo nicho de mercado em que se transformou a dita fé evangélica em nossos dias. Bom, nós queremos abrir a nossa fala dizendo sobre uma necessidade clara que tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus, com o conhecimento das Escrituras. Deus se revela de várias maneiras. A Bíblia vai nos ensinar que toda a criação revela a Deus. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus, desde a sua divindade como seu eterno poder, claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Mas isso também é insuficiente para revelar Deus. E Deus, então, escolhe um povo para revelar-se. Escolhe um povo e começa a construir esse povo a partir do chamado de Abraão. E a partir do seu envolvimento histórico com esse povo, de tudo aquilo que ia acontecendo nas histórias, no dia a dia, na vivência. Então, Deus foi se mostrando a Abraão e ao povo que viria a nascer deste homem. E as histórias que também iam sendo contadas de geração em geração, as experiências práticas, vividas no dia a dia, nas situações claras, foram demonstrando então o caráter desse Deus. Foram demonstrando como esse Deus pensa, age, como ele faz as coisas. Então ele é o Deus que pega uma mulher que é estéril e faz dela mãe. Ele pega um povo que não é povo e faz dele povo. Ele pega um homem que é um incrédulo, ele é um babilônico, ele é alguém que não tem nenhuma referência de Deus, o que ele conhece são as divindades pagãs do seu contexto, e faz desse homem um homem chamado Pai da Fé. O Deus é o Deus de toda a graça. Ele pega um povo que no mesmo momento em que se propõe a ser povo de Deus, pensando ser capaz de cumprir tudo aquilo que Deus havia estipulado, no momento seguinte constrói um bezerro de ouro e substitui esse Deus que havia já passado durante um tempo na sua história. E mesmo um povo que havia experimentado Deus se manifestando em coluna de fogo, em nuvem, em maná, em abrir mar vermelho, ainda assim este povo, naquele momento, se rende ou manifesta a sua incredulidade prática, a sua incredulidade existencial, e então constrói bezerro de ouro, e você vê um Deus dizendo assim: não, eu farei uma aliança com este povo. Ora, o que isto fala de Deus? Isto fala muito de Deus. Fala de um Deus que tem prazer na misericórdia, um Deus que, se fosse realmente olhar a minha vida e a sua vida, do ponto de vista das nossas imperfeições, dos nossos pecados, não teria nenhuma outra alternativa a não ser nos enviar para o inferno. Mas que, porque nos ama, enviou o seu Filho Jesus Cristo a sofrer no seu corpo, no madeiro, todas as consequências do nosso pecado. Porque nos ama, nos deu a oportunidade em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Do mesmo modo como ele não desistiu daquele povo, como ele não aniquilou aquele povo, que lhe era rebelde, que lhe era um povo resistente, um povo que reclamava de tudo. Deus se manifesta gracioso, e aqui não está
uma permissão para você andar da mesma maneira que este povo. Isto é simplesmente o reflexo do que de fato nós somos. Nós somos um povo que muitas vezes damos muita razão a Deus, para Deus nos mandar ao inferno. Mas Deus é o Deus de toda a graça. Deus é o Deus que nos ama. E porque nos ama, não desiste de mim e de você. Ele é o Deus que vem atrás, Ele é o Deus que desce. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos um Deus que desce. Nós vemos o tempo inteiro Deus agindo na história desse povo, revelando o seu caráter de graça, o seu caráter de cuidado, o seu caráter de amor. E muitas vezes o seu caráter disciplinar também, só que a disciplina de Deus é a disciplina que tem como vistas a vida. Não tem como vistas o castigo, o seu sofrimento, a dor. Essas são coisas que nós escolhemos devido à nossa desobediência à palavra de Deus. Mas quando Deus mostra-se na sua ira, ainda assim Ele se mostra gracioso para conosco. E o que eu quero dizer com isso? Que todas essas coisas estão contidas nas Escrituras. Quando você vai para as Escrituras, é este o intuito de conhecer o caráter de Deus revelado a partir das Escrituras. E nós, como igreja, como povo de Deus, somos chamados a este relacionamento com as Escrituras. Jesus cita as Escrituras diversas vezes durante a sua vida e o seu ministério, porque as Escrituras revelam essa história de Deus com este povo, até o ápice dessa revelação que seria Jesus. E quando então nós não damos ouvidos, não ficamos atentos às Escrituras, nós abrimos então um leque de possibilidades para o sofrimento, para a angústia, porque não conseguimos perceber nesta maneira de Deus revelar-se, o caráter de Deus. Porque se nós conhecêssemos o caráter de Deus, se nós nos relacionássemos com Deus de maneira mais significativa e íntima, a cada dia você e eu teríamos o coração mais descansado. Quão agitado nós vivemos, quão impressionado com as coisas nós ficamos, quão preocupados com o dia de amanhã nós ficamos, como se não tivéssemos Deus por nós, como se Deus não houvesse demonstrado durante toda a sua história com Israel, com o povo de Deus, que é uma figura da igreja, que Deus é aquele que sustenta, é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que não dormita, não cochila, não toscaneja, é o Deus que está atento à sua vida, mas que quer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você e eu tiremos a coroa que está sobre a nossa cabeça e depositemos no pé dele como a expressão de uma confiança num caráter, não como um medo, não como uma barganha, mas como aqueles que se sentem amados, ou que sabem que são amados, ou que creem no amor de Deus, porque olham para a cruz de Jesus Cristo e veem nela a maior declaração de amor do Deus eterno por nós. Então fala: Senhor, eu não sei para onde a minha vida vai, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eis aqui a coroa da minha cabeça, venha sobre mim o teu reino, governe sobre a minha vida, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é um Deus de caráter, e o Senhor é um Deus de amor, e o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é o meu Pai. Amém. Então, amados, esta é uma exortação neste sentido. Olhe para a Bíblia que está nas suas mãos, passe tempo com ela, olhe para ela, leia, nessa esperança de conhecer a Deus, a cada dia mais. O uso desta expressão nicho de mercado, uso esta expressão nicho de mercado porque para muitos exploradores da fé alheia, se é que podemos chamar este fenômeno de fé, as pessoas nada mais são do que freguesia, como Pedro já havia nos alertado, por ganância farão comércio de vós. Estes encontram na ignorância do povo em relação às Escrituras, associadas à autoridade histórica das Escrituras, uma oportunidade e um vasto mercado a ser explorado. Jesus testemunhou os mesmos fatos que presenciamos hoje, tal como estão registrados no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Ora, quando for às Escrituras,
Lembre-se que o leito hermenêutico para a interpretação das Escrituras é uma pessoa. Por isso Hebreus vai dizer que, havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho. Quando você for às Escrituras, busque nas Escrituras aquilo que tem referência em Cristo Jesus. Se você estiver olhando para as Escrituras e interpretando as Escrituras de uma maneira que não encontra ninho em Jesus, saiba de uma coisa: você está fazendo uma interpretação equivocada das Escrituras. Estas figuras que hoje nós vemos explorando a fé alheia, são figuras que usam a autoridade histórica da Bíblia. Porque quando você vai aí falar com o povo, eles acham que o simples fato de estar na Bíblia faz daquilo, ainda que seja colocado de maneira distorcida, de maneira a explorar, de maneira a obter lucro, como se aquilo tivesse realmente autoridade para oprimir, para aprisionar, para pôr medo, para pôr peso. Não tem. Não tem, porque palavra... Quem é o verbo que encarnou? Me ajudem. A palavra de Deus é Cristo Jesus. A palavra de Deus é Cristo Jesus. Ele é o verbo que encarnou. Ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus encarnada no nosso meio, participando da nossa história. Então, meus queridos, quando nós olhamos todo este sofrimento, estes equívocos que acontecem, são frutos desta ignorância acerca da palavra de Deus e acerca da palavra de Deus que é Cristo. A Bíblia é manipulada, usada como um instrumento de extorsão muitas vezes. É utilizada como um instrumento de opressão muitas vezes. Como um instrumento de domínio, como um instrumento de manter-se no poder, por exemplo. Mas vocês aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, estão sendo estimulados a ir às Escrituras, mas com este discernimento, pelo Espírito do Senhor Jesus. Outro indicador que nos dá base para assim afirmar é aquele que possui uma correlação no texto, pois à medida que se ignora as Sagradas Escrituras, o sofrimento, a desesperança e a vacuidade da vida entram em erupção como um carnegão maduro, provocando assim uma avalanche de gente ferida por esse sistema religioso maligno. Gente usada e aleijada, cega e cansada, desconfiada de uma pseudo-divindade exigente e sem misericórdia, que ostenta um caráter duvidoso do tipo que promete, mas não entrega. Gente, isso está cheio. É cada dia mais comum. Ontem eu atendi um rapaz aqui, o culto dos jovens estava acontecendo, o Silas ia pregar, e o pessoal da recepção me chamou. Tinha um rapaz, ex-presidiário, que tinha recém saído da cadeia. E quando eu fui conversar com ele, ele começou a mostrar todo o seu currículo de pregador, obreiro, missionário, conhecia as Escrituras melhor que eu acho. E falando com ele, você começa a entender e a perceber o quão mal a religião faz às pessoas, o quão aprisionado ele estava, o quão com raiva de Deus. Ele dizia assim: eu sou um servo de Deus, eu era alguém que pregava, que fazia a sua obra, eu orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Como Deus deixou acontecer isso comigo? Ora, se não é o que está sendo dito aqui, se não é alguém que então, decepcionado com a religião sustentada pelo seu braço, onde Ele é quem cura, Ele é quem faz, Ele é quem opera, e Deus é aquele que não tem caráter, Ele não cumpre com o prometido, não entrega o combinado. Ora, meu querido, eu falei: querido, a vida que você viveu é uma vida de engano, porque no reino de Deus quem faz é Deus. Nós não fazemos para ser, não fazemos para merecer, é porque nós somos. Então ministramos a palavra de Deus e
e a graça de Deus para aquele moço ontem à noite aqui. Pessoas que estão revoltadas porque há um sistema religioso opressor, que quer exaltar o homem, que quer colocar o homem no centro, e que quer fazer de Deus um ser barganhador. Ora, este moço conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Deus das Escrituras. Não conhecia o Espírito das Escrituras, deste Deus que permeia toda a estrutura das Escrituras, que quando Sara ri, quando Abraão ri daquilo que Deus diz, ainda assim, o Deus que é palavra, que não pode negar a si mesmo e que é verdadeiro, diz: não, Sara dará à luz e terá um filho. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas este é esse Deus proposto pela religião, por esta religião que usa sim as Escrituras, mas não como palavra de Deus, mas como objeto de opressão às pessoas. Esse sistema aí que eu estou, né? Esse sistema foi o único capaz de tirar Jesus do sério, a tal ponto de levar Jesus às vias de fato, armado de chicote e pondo abaixo suas bancas e expulsando tais mercadores do templo, dizendo, vamos ler juntos? Tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai comércio. João 2,16. O templo, no que realizavam seus negócios, tinha uma relação histórica e cultural com o Deus e Pai de Jesus Cristo, e que, portanto, tinha a sua imagem do Deus disposto à cruz, ultrajada e distorcida pela ganância de homens desonestos e réprobos quanto à fé. É interessante perceber como Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, se manifesta em relação a esse tipo de postura. A única coisa capaz de causar esse tipo de reação em Jesus Cristo foi esta situação onde nós transformamos o Deus de amor, que está disposto à cruz, num Deus de barganhas. Jesus fez um chicote de azorrague, partiu para cima, teve uma atitude que acabou até por assustar os seus próprios discípulos. Uma atitude não comum, principalmente naquele que está sendo estapeado, sendo pregado numa cruz e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque esta é uma atitude, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, terrível. Terrível. Usar a palavra de Deus, usar o Deus Criador dos céus e da terra, que é amor, para obter lucro e vantagem. Isto nós olhamos do ponto de vista das discrepâncias, daquilo que é exagerado, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que é sutil em nós, porque muitas vezes o que está acontecendo dentro do nosso coração é que nós estamos fazendo com Deus barganhas também. Nós precisamos atentar para a nossa vida com o Senhor e ver até que ponto eu tenho disposto a minha vida confiado num Deus que me ama e no seu caráter, que já fez tudo por mim em Cristo Jesus, de maneira que Jesus diz: tetelestai. Ou até que ponto eu estou, então, querendo fazer as coisas de modo a obter o favor de Deus, querendo fazer as coisas de modo a ser aceito por Deus, e não entendo que em Cristo Jesus, Deus me fez aceitável a Ele mesmo. Deus me aceitou, me recebeu, me amou, me fez seu herdeiro, seu filho, por sua graça. Não tem nada a ver comigo, com o que eu fiz ou com o que eu deixo de fazer. Tem a ver com o que Ele fez na cruz do Calvário. Nós olhamos para as televisões, olhamos para as aberrações e dizemos: são eles. Eles fazem isso. Eles fazem comércio. Mas nós precisamos entender até que ponto nós, diante de Deus, temos nos relacionado com Deus, tendo em vista também um comércio. Até que ponto eu me entendo como um mendigo que não tenho nada a oferecer a Deus, a não ser o sacrifício de Deus em Cristo Jesus. Senhor, a única coisa que eu tenho para te oferecer
é o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, por tua graça em meu favor. A única coisa que eu tenho para te oferecer, Senhor, é aquilo que o Senhor me concedeu. Eu não tenho nada, Senhor. Eu sei que este amor é constrangedor, esta obra me incomoda, porque eu quero ter alguma glória. Eu quero ter algum poder para poder barganhar contigo. Porque eu quero ter coisas que talvez o Senhor não quer que eu tenha. Eu quero fazer coisas que talvez o Senhor não quer que eu faça. Mas quem sabe, se eu fizer tal coisa, o Senhor possa então me retribuir. Quem sabe, se eu andar de tal jeito, quem sabe o Senhor possa então me conceder o desejo avarento do meu coração, por exemplo. Mas Deus falou: não, queridos, aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas? Cristo é o nosso tudo. Cristo é o tudo de Deus. Deus não tem mais o que lhe dar fora de Cristo. Tudo Ele já lhe deu em Cristo Jesus. E Ele já lhe deu. Ele já lhe deu. Neste episódio, os discípulos ficaram assustados pelo modo como Jesus mostrou-se enérgico. O assombro só encontrou consolação devido justamente ao conhecimento das Escrituras, que dizia: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, 9, parte A. E naquele dia, diante de seus olhos, puderam testemunhar o milagre da encarnação do Verbo, pois naquele exato momento as Escrituras haviam se tornado palavra de Deus, e aquilo que antes era apenas letra, havia se tornado o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Eles tinham o conhecimento das Escrituras, mas naquele exato momento, eles viram o que significava: o zelo da tua casa me consumirá. Dá para você entender isso, queridos? Nós tratando aqui com o pessoal que está sendo preparado para o trabalho de igreja nas casas. Falamos sobre esta questão. Vocês têm que ficar muito atentos. Quando, em Lucas 4, Satanás tenta Jesus, ele tenta com o quê? Com a Escritura. E Jesus responde com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, o que havia de errado não está na Bíblia, não está escrito como o próprio Satanás disse? Sim, mas está sendo dito num espírito contrário ao espírito da cruz. Está sendo dito a partir de um pressuposto de glória humana, a partir do pressuposto anticristo e anticruz, daquilo que manifesta o poder do homem, e nós vamos entender já pelo texto que nós escrevemos aqui o que isso significa. Faça uma demonstração de poder, manifeste-se poderosamente, ajude-se a si mesmo. Se você não está com fome, não é legítimo comer? Deus está falhando com você. Mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus falou: não. Eu tenho uma palavra. Eu não sou filho de Deus porque eu manifesto coisas prodigiosas. Eu não sou um filho de Deus porque eu consigo fazer coisas extraordinárias. Eu sou um filho de Deus porque Deus disse. Por que você é filho de Deus? Jesus havia recebido uma palavra: tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, o meu contentamento. Quantas vezes nós tentamos provar aos outros, a nós e a Deus, que somos filhos de Deus. Tentamos fazer pedras se transformarem em pães, e até conseguimos muitas vezes, não entendendo que isto é o oposto da cruz, que isto é a base da incredulidade. Fique com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse,
Porque o que Deus diz é o que é. Tudo que é, existe por causa da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E se Deus diz, tu és meu filho amado, eu hoje te gerei, fique com esta palavra. Não olhe para a sua finitude, nem para as suas possibilidades, porque elas são vãs, porque elas não são. Porque só é aquilo que está em Cristo Jesus. Só é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Pela fé, tome a palavra de Deus como verdadeira, porque Deus tem o caráter. Deus é o Deus que não pode mentir. Deus é o Deus que é verdade. É isso que faz de mim, de você, um filho e uma filha de Deus. Quando pela fé, é por isso que a salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé no que Deus disse. Por que você é filho de Deus? Porque você faz tudo certinho? Porque você frequenta uma igreja? Porque você não mata, não rouba? Por que você é um filho de Deus? Porque Deus diz. Porém, o grande ensinamento de Jesus viria a seguir. Diante de um mundo alicerçado no poder, o único questionamento proveniente da parte dos judeus tinha relação com as suas credenciais. Sim, porque coragem, virilidade, Jesus já havia demonstrado que tinha para fazer algo que jamais alguém ousou fazer com sucesso. Agora, a pergunta é: que sinal, que demonstração de poder incomum você tem para nos apresentar? E que aparentemente não podemos perceber, mas que é extremamente necessário para alguém que toma uma atitude deste tipo? Como ele teve a ousadia de confrontar poderes econômicos, endossados por aqueles que detinham o poder religioso e que, em tese e em última análise, tinha esta autoridade sustentada por Deus? O que está sendo dito aqui? A nossa linguagem é a linguagem do poder. A nossa linguagem é a linguagem do Deus Todo-Poderoso. Mas aquilo que Deus vem nos ensinar fala de um Deus que foi crucificado. Por isso que Paulo vai fazer questão de fazer distinção do Cristo a qual ele prega. Nós pregamos a Cristo, mas o Cristo que nós pregamos é o Cristo crucificado, que é escândalo para a religião, que é loucura para os gregos, mas para os que são salvos é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na fraqueza, é na cruz. O que aqueles camaradas pediam para Jesus naquele momento, tudo bem, você teve uma atitude aí, você teve peito para fazer um negócio desse, mas agora nós estamos olhando para você, nós não estamos vendo que sinal, que poder, que manifestação sobrenatural você tem para nos mostrar que justifique uma atitude como essa, porque ela é necessária. Faz alguma coisa acontecer aí, meu querido, porque senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. É melhor você dar um achuz aí, um Haryuken, porque senão o negócio vai ficar feio. Porque a nossa linguagem é a linguagem do poder, é a linguagem da não cruz, é a linguagem da possibilidade, não da finitude. O mundo todo está sustentado na possibilidade, no poder, na potência humana. E Jesus está na contramão disso, ele está vindo em direção à cruz. Ele está em fraqueza, ele está em submissão, ele está em humilhação, ele está em vergonha. Jesus está em finitude plena, para que Deus possa ser a sua autoridade, o seu poder, para que Deus no último dia, no terceiro dia, o ressuscite dos mortos, quando ninguém mais acreditava, nem os seus discípulos acreditavam. Eu fico admirado, mas se bem que aquilo é uma foto minha, como Jesus havia dito tudo o que aconteceria com ele, mas no terceiro dia não tinha um abençoado na porta daquele túmulo.
Ainda que tudo tivesse acontecido como Jesus havia dito, só faltava então a ressurreição, mas o que você encontra são uns caboclos tristes no caminho. Ah, meu Deus, que decepção. Por quê? Porque o nosso foco, os nossos óculos, as nossas lentes estão enviesadas pelo poder. Mas Deus está dizendo, não, filhão, é a cruz, é a fraqueza. Você quer ver Deus agir na sua vida? É quando você for impotente. Você quer ver o Isaac nascer? É quando você for impotente e você for estéril. Aí nasce, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Mas enquanto você tem poder, enquanto você tem informações religiosas, enquanto você tem possibilidades morais, então você faz. Mas o que você produz é Ismael, é filhos para a escravidão. Mas Deus quer produzir filhos para a liberdade, e é mediante a sua palavra, é mediante a sua promessa. Para a mentalidade humana caída, é como se alguém deixasse a bola pingando só para Jesus chutar. Era o cenário ideal para que Jesus demonstrasse seus poderes divinos e calar a boca de todo mundo. Talvez fosse oportuna uma demonstração do tipo que estava na cabeça de Tiago e João, na ocasião em que os samaritanos lhe negaram pouso. Vamos ler juntos Lucas 9:54? Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Vocês lembram da resposta de Jesus a isso, não? Ele diz assim, meus filhos, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Mas vê se não faz sentido. Era a bolinha pingando, é só Jesus chutar. Tá na marca da cal, chega Jesus e faz uns 2, 3 cair morto aqui, sei lá. Faz ficar cego alguém. Faz um raio acontecer aqui, os caras vão ficar com medo. Mas que sinal Jesus dá então? Lembram do texto? Jesus fala assim, destruí este santuário, e em 3 dias eu reedificarei. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo. Jesus está falando do seu próprio corpo. Mas se Jesus está falando do seu próprio corpo, o que Jesus está dizendo? Peraí, não adianta me ameaçar. Faz o seguinte, me matem. Me destrua. Eu não vou reagir. Em 3 dias... isto vai ser reedificado. Eu não tenho poder nenhum para mostrar para vocês. O único poder que eu tenho é o poder da cruz. É o poder do Espírito de Deus que age de eternidade a eternidade. Pelo Espírito da cruz. Por isso que a cruz opera com eficácia antes da fundação do mundo. E eles nada entendem. Judas, com seu espírito belicoso, próprio dos sicários, deve ter pensado, arrisco-me a conjecturar, é agora que a onça bebe água. Jesus, porém, lhes mostra o sinal da cruz e evoca a realidade da morte, da fraqueza, da destruição de si mesmo, a inexorável e eterna realidade da cruz. João 2,19. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que causa decepção em muitos e se constitui em mais uma tentação para Jesus é de fato a única opção do único Deus, o Deus que é amor. Porque isso é uma tentação para Jesus. Os religiosos, normalmente alheios ao espírito da cruz, ficaram sem saber nem mesmo do que Jesus estava falando, ou seja, não entenderam nada. Os discípulos só puderam entender depois da ressurreição, que lhes falava a respeito do seu próprio corpo. E nós, mais de 2000 anos depois destes fatos, talvez precisemos ainda entender melhor o significado das palavras de Jesus Cristo. Este é de fato o assunto central de tudo o que foi tratado até agora. Nas palavras de Jesus não havia somente uma sugestão, mas também uma profecia. Ainda que os judeus nada tenham feito naquele momento, destruir o santuário foi exatamente o que fizeram na sexta-feira da paixão.
Naquele dia ele foi traspassado e moído, como profetizou Isaías. O santuário foi desfeito, o velho corpo, o velho homem. Nos lugares sagrados, os ditos santos deliberaram matá-lo, como está escrito em João 11, do 49b a 50. Vós nada sabeis, nem considereis, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Fizeram isto, pois amaram mais suas posições e privilégios e a estrutura arcaica, o odre velho, com seu conteúdo velho, como Jesus disse. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Lucas 5,39. Esta estrutura religiosa, que se sustenta pelo poder, que tem como objetivo lucro, que tem como objetivo fazer de Deus um barganhador, que sustenta então a possibilidade humana e a glória do homem, e não o seu fim. Este sistema é o sistema que planeja para a morte de Jesus. É o sistema que quer matar Jesus. E muito do que nós vemos à nossa volta aceita o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que transforma pedras em pães, o Jesus que pula do pináculo, o Jesus que barganha, mas rejeitam o Cristo crucificado. Olha para esse sistema religioso, o que eles lhe mostram, o que ele lhes dá é este Jesus que não é o Jesus, que não é o Cristo de Deus, mas que é uma imagem distorcida, uma emanação do próprio homem, do homem que tem desejo por poder, que tem desejo por controle, que tem desejo por glória, que não aceita o seu fim, que é o velho homem, que a cruz vai dizer, que o Espírito da cruz vai dizer, que as Escrituras vai nos ensinar, que tem que ser crucificado. Por isso Jesus foi à cruz, porque ele sabia que não tinha nenhuma condição para nós que produzimos essa estrutura religiosa muitas vezes, que tem aparência de piedade, mas que nega a eficácia da piedade. Porque cristão é aquele que perdeu a sua vida e aquele que ganhou a nova vida em Cristo Jesus. Cristão não é nenhum religioso, não é ninguém que cumpre um dogma, não é ninguém que frequenta uma igreja. Cristão é aquele que tem o Espírito de Deus habitando nele. Isto é ser cristão. Mas aqueles que não querem, aceitam esta proposta barganhadora do mundo. Por quê? Porque não querem perder a sua vida. Mas se alguém não perder a sua vida, não vai encontrar a vida eterna. Se você não se entender como um não é, um não sou, jamais o eu sou poderá ser em você. O máximo que você vai poder é ser um bom cidadão, é ser um bom religioso, ou um péssimo cidadão, um ateu, e continuará do mesmo jeito, velho homem, velha criatura, tanto faz, bem comportada como má comportada, mas o que Deus está fazendo de nós é novas criaturas. O que Deus está estabelecendo é aquilo que não é. Cristo pôs um fim na cruz, o mundo acabou na cruz, você morreu na cruz você foi rejeitado por Deus em Cristo Jesus, na cruz você foi para o inferno com Cristo Jesus, mas se você estiver em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo, a primícia, o novo começo, a nova criação, começou na sua vida. A morte não tem poder sobre a sua vida, Deus fez de você uma nova criatura. Mas isto não se dá a partir das barganhas. Deus dá. Porém, a bendita armadilha de Deus estava pronta. O texto, nos versos 51 e 52, mostra que em sua soberania, Deus usa quem quer. Não disse isto de si mesmo, referindo-se a Caifás. Além de revelar a intenção real do Pai, reunir sua família. O que precisamos entender é que o santuário de Jesus Cristo, que Jesus queria reedificar, não está relacionado com templos feitos por mãos humanas, como o texto deixa claro. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Jesus se refere ao seu corpo, porém, ele não está fazendo menção somente ao seu corpo glorificado, ele está se referindo a nós, ao corpo de Cristo aqui na terra, como fica evidente no Evangelho de João. Vamos ler juntos? João 11, dos 51 e 52? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que Jesus estava destruindo ali, e o que Jesus estava reedificando ali? Jesus estava destruindo todo aquele sistema barganhador, opressor, e Jesus estava reedificando o seu corpo, mas ele está falando não só do seu corpo glorificado que ele teria, mas do corpo de Cristo, que é a igreja, que ele diz: eu edificarei a minha igreja. E você é o corpo de Jesus. É isso que Jesus está falando que vai reedificar. Reedificar o seu corpo, o santuário de Deus, que é a igreja. O mundo vive um processo de tentativa do desencantamento, da morte do transcendente, como se isso fosse possível. Vivemos influenciados pelo materialismo histórico e pelo consumismo, como se isso pudesse constituir o sentido da vida. O máximo que o mundo suporta de Deus é Deus como uma ideia reguladora, ou como um produto a ser consumido, tendo em vistas suas culpas psicológicas e suas buscas frenéticas por sentimento de adequação. O que isso quer dizer? Você olha para o mundo está sofrendo um ideal, e por isso eu falo uma ideia ou uma ideologia religiosa, de que Deus não existe, de que o transcendente não existe, de que nós precisamos matar esta realidade sacra. As pessoas que estão envolvidas com a academia sabem muito bem do que eu estou falando, mas se você for olhar para a sua televisão, para o jornal que você lê, é disso que está sendo dito. Você é você, você é o seu braço, ou você faz por você ou ninguém vai fazer. Deus não existe em última análise. A confiança tem que estar em você. Você é o cara, você é o homem, você tem que ser. É aquilo que o Glenn vai dizer: você é o He-Man, você é o que tem o poder, você é o que pode. E se você não pode, faça por poder. E é isso que diz: Deus não existe. Este mundo que está tentando negar Deus, onde eu preciso me segurar de todos os cantos, eu preciso me preocupar com o amanhã, eu preciso me proteger de Deus, porque Deus não há. Este mundo em desencantamento, onde nada que transcende o homem pode ser, porque só existe isto que é material, isto que é matéria, isto que eu vejo. Aquilo que eu não vejo não existe. Só posso acreditar naquilo que eu tenho condições de tocar, de cheirar, de apalpar. Mas eu queria dizer para você, no seu coração, que o que sustenta isto que está aqui, que é matéria, é algo que você não vê. Se eu saio daqui, isso aqui cai aqui agora no chão, esfacelado aqui. Mas você não vê. Eu não sou só isso que você vê, eu sou também isso que você vê. Mas eu estou para além desta realidade. Isto é o que Deus está nos ensinando a partir desta criação. Que é a fé. E a fé é a certeza e a convicção de coisas que nós não vemos e de realidades que nós esperamos. E você e eu temos sido também atormentados por uma realidade onde o que nos faz ser alguém é o que nós podemos consumir. Por isso que eu pergunto o seu emprego, por isso que eu quero saber o que você faz da sua vida, por isso que eu olho a marca do seu relógio, o tênis que você está usando, porque eu quero saber se você é alguém. Alguém quem? Só é alguém aquele que está em Cristo Jesus. Fora de Cristo ninguém é ninguém. Isso é bem próprio do mundo. O problema maior é saber o quanto isto tem nos influenciado. Vemos pessoas dizendo: eu frequento tal igreja por causa do louvor. O outro diz: eu gosto mesmo é do ambiente e do trabalho que eles têm com as crianças e com os jovens. Ou ainda: lá tem estacionamento e o ar-condicionado é bom e é perto da minha casa. São pessoas que contribuem com a igreja. Quando contribuem? Como quem paga uma mensalidade, alimentando assim os mercadores. O que eu estou querendo dizer aqui?
Gente, esta reunião dos filhos de Deus é a reunião dos filhos de Deus. Esta reunião aqui fala de que nós entendemos que somos um corpo, que nós somos um, que o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos membros uns dos outros. E que não é a minha função ir a um lugar, uma localidade geográfica, sentar, ouvir alguém falando e depois ir embora. A pessoa que está do meu lado é meu irmão, é meu corpo, faz parte de mim. A sua interação dentro desse contexto de fé na qual Deus te colocou é significativa, porque se você não coçar o ouvido vai ficar coçado, sem coçar, aliás. Se você não cortar a unhinha do dedo, ela vai ficar desse tamanho. Você faz parte disto que Cristo veio reedificar, que é o corpo dele. Nós esperamos, presta atenção no que está acontecendo. Jesus está dizendo assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus, em corpo, Deus encarnado, estava limitado. Olha, como é que você fala isso, Alexandre? Eu falo porque ele falou. Ele diz assim, o filho nada pode de si mesmo. Não é isso? Quantas pessoas queriam ver Jesus e não puderam? Quantas pessoas queriam falar com Jesus e não puderam? Quantas pessoas queriam almoçar com Jesus e não puderam? Por quê? Porque ele estava limitado dentro de um contexto físico, espaço temporal. Ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele não podia falar com todo mundo ao mesmo tempo. E ele dizia, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando o Consolador vem, ele fala assim, eis que estarei convosco todos os dias até o que Deus... Gente, olha o que está acontecendo aqui. Jesus foi assunto aos céus e enviou o seu Espírito, aquilo que o profeta Joel havia profetizado. E ele derramou sobre todo aquele que creu, como Efésios vai nos ensinar, do seu Espírito. Você é o corpo de Jesus, no qual habita o Espírito de Jesus. Você é a boca de Jesus. Você é a mão de Jesus. Você é as pernas do Senhor. Você está aqui dentro desse contexto tocando em gente que agora Deus não tem limites mais para tocar. Dá para entender isto? Ele está em todo lugar, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está nessa comunidade, Ele está com a pessoa que você esbarra, porque você é Cristo para o mundo, você é Deus para o mundo, por isso que você é luz e sal. Dá para você entender isso? Que a sua missão como igreja, como corpo de Cristo, não pode estar reduzida à frequência, mas tem que ter este despertar, esse desabrochar, esta consciência de fé, que diz, Cristo veio ser em mim, Cristo quer fazer através de mim, Cristo quer amar através de mim, Cristo quer perdoar, Cristo quer se comunicar, Cristo quer se revelar através de mim. Mas nós não aprendemos, o texto vai dizer, alimentando assim os mercadores, né? Mas nós não aprendemos assim a Cristo. Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18b. Nós somos chamados a sermos os ombros do Senhor quando se arremete contra as portas do inferno, que são suas últimas defesas. Somos chamados a sermos bocas do Senhor para anunciar o evangelho do amor de Deus aos indignos. Somos ensinados por Cristo que somos todos necessários no corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? 1 Coríntios 12, 17. Você entende que você é necessário no corpo de Cristo? Somos ensinados que não importa quão pequeno podemos nos considerar no corpo, Deus confere honra. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. 1 Coríntios 12, 23a. A palavra de Deus nos ensina que todo o corpo precisa de interação e conexão com a cabeça, que é Cristo. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, vamos ler junto, meus amores?
e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos a igreja de Jesus Cristo que se reúne neste local. Nós precisamos ter esta consciência de que Deus está em nós, de que Deus quer se relacionar conosco e quer se expressar através de mim e de você. Aí você olha, mas eu sou um quebrado. Mas Deus usa vaso de barro. Para quê? Para que a glória seja do tesouro e não nossa. Se você se achar um vasão daqueles aprumado, bonito, eu quero dizer para você, Deus não quer saber. Se você está esperando ser um vaso bonitão daqueles grandão assim, sabe? Aqueles negócios que tem lá na casa da Carmita. É vaso de barro, aquele pó, sabe? Pó, barro. Se você olhar para você, ele não vem em você assim, eu sei que em mim não habita bem algum. Mas eu ando por fé, eu não ando por vista, eu ando pelo que Deus diz de mim. E Deus diz que eu sou um filho de Deus, que eu sou uma nova criatura, que eu sou o corpo de Cristo. Então é assim que eu ando, porque Deus diz. Jesus reconstruiu o santuário de Deus, que somos nós, na sua ressurreição. Por quê? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3,17b. Jesus nos fez seu corpo, individualmente ligado uns aos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Que neste mundo sem espírito tenhamos a consciência e a revelação de que Jesus toca através de nós, que Ele fala pela nossa boca, que Ele age neste mundo por meio da sua igreja encarnada, que é o seu corpo. Pai amado, bendito é o teu santo nome, Senhor. Aqui está a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva-nos, ó Senhor. Dá-nos amor pela tua palavra, revelação de que nós somos o corpo de Cristo nesta terra, Senhor. De que nós precisamos uns dos outros, de que nós estamos ligados pelas juntas e ligamentos do corpo de Cristo, unidos à cabeça, para que o Senhor nos dê este crescimento que provém de Ti. Aviva a Tua igreja, Senhor. Dá-nos, Senhor, a revelação de viver, Senhor, para a Tua glória. Livra-nos, ó Senhor, de fazer barganhas contigo, de deformar o Teu caráter, que é o caráter do Deus que ama ao ponto de ir à cruz. Senhor, abençoe essas famílias, abençoe esta igreja, cada pessoa que entrou aqui. Faz dela, Senhor, sal da terra, luz do mundo, Senhor. Faz dela, Senhor, um instrumento de perdão, um instrumento de vida, de cura, de amor, de salvação, para a glória do Teu santo nome. Nós Te clamamos, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja nesta cidade, Pai. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.